Graça e paz, meus amados irmãos. Estamos hoje no segundo dia do mês de abril, né? Glória a Deus por isso. Que Deus prepare um mês, um restante de meses abençoado para cada um de nós, né? Que o nome do Senhor venha ser glorificado em nossas vidas sempre, né? Que Deus venha abrir os nossos olhos espirituais para que nós não venhamos ficar enganados, né? Esta noite eu quero mais uma vez pedir a vocês que compartilhem o vídeo e que vocês me sigam, né? E que vocês deixem o seu joinha. Amém? Eu quero até aqui também falar sobre a irmã Jani, que eu confundi, fiz uma confusão com uma pessoa, né? Porque eu achei que a pessoa que tinha falecido da família dela era tio dela, mas na verdade era o pai dela, né? Que pena. Era o pai da irmã Jani. Ela é lá da Bahia, ela me segue, tá sempre ali esperando, né? Como a minha irmã falou, quando no dia que eu não posto aqui, ela fica esperando. Então eu quero mais uma vez deixar um abraço bem forte para ela, né? E eu pensei que era tio dela, mas na verdade é o pai dela, a tia Ana que é tia dela. Aí eu chamo de tia Ana por causa da minha irmã. Mas eu quero louvar a Deus, né? Pela vida de cada um, né? Que o Espírito Santo de Deus venha nos fortalecer, nos dar sabedoria, nos dar autoridade. Que o nome do Senhor seja sempre glorificado em nossas vidas, né? Que o Senhor esteja dentro dos nossos lares nesses dias de feriado, né? E que o nome dele seja sempre, sempre glorificado e exaltado. Estava aqui lendo um capítulo muito, assim, que eu acho muito legal, muito bom, forte também, aqui do Salmo. Os Salmos são muito bons, né? Se a gente pudesse, a gente repetir ele todos os dias, porque é muito, muito forte. Aqui no Salmo 25, o contexto diz assim: Davi roga a Deus que o livre dos seus inimigos, aleluia, e lhe perdoe os seus pecados. Então aqui o contexto começa falando, Davi falando com Deus, para Deus livrar ele dos inimigos dele e que Deus também perdoe ele dos pecados dele, né? Então eu acho muito interessante porque Davi era muito sincero nas palavras dele com Deus. E é isso que nós temos que ser, né? Sincero com o Senhor, né? Porque Ele conhece os nossos desejos, Ele conhece os nossos pensamentos. A Bíblia diz que antes que o pensamento chegue à nossa mente, ou a palavra à nossa boca, Deus já sabe, porque Ele é Deus, né? Mas Ele quer o quê? Que nós nos expressamos. Se nós estamos passando por algo, nós temos que fazer como o salmista Davi, e expressar aquilo que ele já sabe, mas que nós estamos se expressando para ele, amém? E aqui ele vai dizer assim, no versículo 1 e o 2, diz assim: A ti, Senhor, levanto a minha alma. Deus meu, em ti confio, não me deixe confundido, nem que os meus inimigos triunfem sobre mim. Aleluia. Então aqui Davi fala para Deus que é para ele, para Deus, que ele levanta, né, a alma dele, né, que ele clama, é nele, é a ele que ele clama, é com Deus que ele fala, né, e ele pede a Deus aqui para que Deus não deixe os inimigos dele triunfar contra ele, né, e nem tão pouco, aleluia, que ele fique confundido. Muitas vezes nós pensamos assim: será, meu Deus, se o Senhor está me ouvindo? Será, meu Deus, se Deus realmente existe? Isso aí é confusão. Isso é confusão de pensamentos. Não é verdade? Então, sabe por quê? Porque Deus, ele verdadeiramente, ele existe. Como era que eu e você existissem se ele não existisse? E muitas vezes nós falamos isso para Deus. E Deus entende, porque Deus nos conhece. Deus sabe quem somos nós. Depois a gente volta e pede perdão ao Senhor. E fala: meu Deus, como é que eu pude pensar desse jeito, né? Mas isso é do ser humano, né? Mas nunca, meu amado irmão, fique pensando nisso, que Deus não existe, como tem muitas pessoas que falam que Deus não existe, e falam coisas absurdas a respeito do Senhor, né? Então que Deus venha assim nos dar sabedoria e não nos deixe se enganar, né? Não deixe que a gente fique enganado com pessoas nenhuma, com situações nenhuma, porque Deus, ele é fiel, né? Deus, ele é um Deus tremendo, né? E Deus, ele sabe de todas as coisas, né? Então nós temos que estar cada dia mais firme no Senhor.
E aqui o versículo 3 vai dizer assim: na verdade, não serão confundidos os que transgridem sem causa. Faz-me saber os teus caminhos, Senhor. Ensina-me as tuas veredas. Aleluia. Então Davi fala assim, né, que na verdade não serão confundidos, né, os que espera em ti, em Deus. Quem espera em Deus não será confundido de jeito nenhum, né? Porque está esperando naquele que tudo sabe, naquele que tudo pode. E assim, ele diz assim, confundidos serão os que transgridem sem causa. Ou seja, se uma pessoa está fazendo algo para você, está te perseguindo sem causa, né? Então, essa pessoa é que vai ser confundido, porque verdadeiramente aquele que nos chamou vai se levantar em meu favor e em teu favor. Eu já estava conversando ali com uma pessoa e a gente conversando sobre essas coisas assim, que as pessoas às vezes são tão egoístas, né? As pessoas não falam palavras assim malignas, até mesmo com o próprio Deus. Tem a coragem de falar coisas absurdas, né? E muitas vezes a gente se cala ouvindo essas coisas, né? Nós não podemos se calar. Igual eu falei outro dia, aqui quando eu deixei a mensagem, amados irmãos, ela estava me falando sobre uma situação. Eu falo assim, eu não sou uma pessoa que tem preconceito com nada. Eu não tenho preconceito, graças a Deus, né? Eu não tenho preconceito com nada, nem tenho porquê também ter, né? Mas uma coisa que eu acho errado, que foi o que a gente estava conversando, falando sobre essa situação, que foi aceito uma pessoa para ser, vamos dizer assim, representante das mulheres, uma pessoa que não é mulher. Por mais que a pessoa queira ser mulher, a pessoa quer ser mulher, deixa querer ser. Não importa, deixa viver como acha que... Mas outra coisa, uma coisa errada, é os governantes do Brasil e até mesmo do mundo, de onde quer que seja, colocar uma pessoa que não sabe o que é um sentimento verdadeiramente feminino, não conhece nada dessa parte, dizer... Gente, como é que pode um governante, uma pessoa que governa, dizer que um homem pode estar, né, sendo representante das mulheres? Porque não importa se ele é um homossexual. É uma escolha da pessoa, eu não acho errado. Isso é a escolha dele, foi ele que escolheu. É ele e Deus. Nós não podemos julgar uma pessoa porque ele decidiu ou teve esse desejo, né? Quem somos nós? Mas agora outra coisa é os governantes colocar uma pessoa que se diz mulher, só porque ela se diz mulher, para ser representante das mulheres. Isso é um absurdo. E onde é que está os direitos da gente, das mulheres de verdade? Não que nós só queremos ser mulheres, nós somos mulheres. E por que a gente não pode expressar as nossas vontades, os nossos desejos? Por que ter medo de uma coisa que está errada? Nós não podemos julgar, apedrejar essa pessoa. Essa pessoa vai te ver com Deus, não é comigo nem com você. Mas uma coisa errada é nós coincidir com aquilo que não está certo. A palavra do Senhor diz que ele fez Deus o homem e a mulher. Deus fez o homem primeiro, depois ele viu que estava, né, que não estava, o homem estava só. E ele fez o quê? A mulher. Agora, se o homem quer conturbar, achar que pode conturbar as coisas de Deus, fique à vontade. Nós não temos que julgar ninguém por isso. Só que também nós não temos que se calar com os nossos direitos, porque nós também temos direito. Ah, se você falar isso eles colocam tanto nome que às vezes a gente se confunde com tanto nome. Isso é errado. Isso é muito errado, porque nós temos que se calar e achar que isso é certo? Claro que não. Nós não vamos fazer como muitos fazem, violência, matar. Ninguém tem o direito de tirar a vida de ninguém. Só Deus. Mas também a gente não tem que se calar com aquilo que é errado, né? E o Senhor, ele aqui, Davi está falando, né, sobre uma situação que ele está falando assim, que não adianta eu tentar transgredir com aquilo que está certo, dizer que não está certo.
porque o Senhor lhe é fiel. E o Senhor vai entrar com providência, o Senhor vai fazer coisas grandes e extraordinárias. Uma vez eu fui numa igreja aqui no Núcleo Bandeirante, que lá tem, uma vez no mês tem umas consagrações muito boas de sábado. E eu vi um senhor pregando, já tem muitos anos isso, tem mais de 10 anos. E eu vi um senhor pregando e falou: amados irmãos, quando o homossexualismo estourar, estiver bem aflorido, glorifique o nome do Senhor, porque a vinda de Cristo está perto. E a gente tem visto. Não que eu estou aqui, né, para falar ou julgar ninguém, quem sou eu, como eu já disse, né? Mas eu fico me lembrando, eu falei, meu Deus, hoje em dia ninguém sabe mais quem é quem. Para você saber discernir quem é uma mulher, quem é um homem, é muita peleja. Muita peleja. Mas nós temos que orar por eles, orar por nós e orar pela nossa nação. Orar para nossas crianças, para que a mente deles não fique conturbada. Não deixar que ninguém tire aquilo que é nosso direito. Família. Homem, mulher e filhos. E não deixar que ninguém, nós não podemos permitir que ninguém perturbe a mente das nossas crianças. Quem quiser achar que é certo, deixa aí. Mas as nossas crianças não. Nós não podemos fazer isso com nossas crianças. Espero que vocês tenham entendido, que Deus abençoe cada um de nós. Não estou aqui para julgar ninguém, isso não é o meu papel. Mas a gente não pode também ficar calada com tanta coisa errada que a gente tem visto do Brasil, né? Que Deus abençoe cada um de nós, que nós vamos orar pelas crianças, orar pelo nosso Brasil, orar pelos governantes, porque o nosso Brasil, só Deus, só Deus. Fique na paz e que Deus abençoe cada um, que Deus entre dentro dos lares, transformando, né? Chamando à existência aquilo que ainda não existe na sua vida, nas nossas vidas e na vida dos nossos. E que o Senhor continue nos guardando e não deixe nós nos calar com aquilo que está errado. Amém? O que daria eu e você por todos os benefícios que o Senhor tem feito por nós.